Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta aqui em Lisboa para mais um Já Economia. E hoje a produção arrumou um lugar maneiro, e maneiro mesmo, que ainda você, mas no amor. Tem um spa aqui, eu até achei que fosse ganhar um spa, enquanto os caras estivessem aqui montando o equipamento, que geralmente eles levam algo em torno de 2 horas e meia para fazer um negócio que demoraria 10 minutos. Mas é a nossa produção, né? Aí já conhece como a turma é. Mas aqui é o seguinte, estamos no Palácio Ludovice, que é um lugar maneiríssimo no coração de Lisboa. Ele fica entre o Príncipe Real, tá, o Bairro Alto e o Chiado. E tem uma vista que é maravilhosa para o Miradouro de São Pedro da Alcântara. De Alcântara, perdão. E aqui se chama Palácio Ludovice, adivinha por quê? Sim, óbvio, né? Morou João Frederico Ludovice, que era um arquiteto alemão e que se mudou para Portugal e se tornou nada mais nada menos que o arquiteto, meu caro, mor do reino de Dom João V. E esse cara foi realmente conhecidíssimo aqui na história de Portugal, porque ele foi empreendedor, foi um cara visionário, ele foi o mestre aí do Palácio Nacional de Mafra, que é um patrimônio mundial da... Bom, aí né, já sabe, da Unesco. Mas tudo bem, o fato é que o palácio realmente era especial e sobreviveu ao grande terremoto de Lisboa, que foi em 1755, graças a uma técnica de construção que foi inovadora. Então a história desse lugar é muito maneira. E é por essa razão que esse edifício, não só esse, né, mas também o que ele construiu, é considerado de interesse nacional e está sempre sob supervisão do Palácio Português. Enfim, meu caro, a verdade é que, ainda por cima, os caras construíram e também fazem, aliás, desde 1945, virou o Solar do Vinho do Porto, que tem uma lojazinha aberta aqui para o público tomar vinho, fazem uns vinhozinhos aqui, não é jabá, é real, porque eu também comprei os vinhozinhos e vou levar para tomar uma cana. E aqui, finalmente também funciona hoje um hotel que tem mais ou menos uns 60 quartos e tem o spa que eu espero ganhar, viu, produção? Uma massagenzinha, mas é um spa chique, que é o spa da Caudalie. Mas dizendo isso, vamos então, meu caro, aos abraços para a gente começar o nosso Já Economia. Queria deixar aquele abraço, comente, já falei, sempre leio o que vocês escrevem, comentem muito para dar engajamento, é importante para a gente. Nós não cobramos curso, não vendemos curso, não pedimos Pix, nem achamos que nós somos mais inteligentes que ninguém. Por isso, é importante para a gente que você engaje, mande para os seus amigos e comente. Mas eu vou deixar aquele abraço especial, primeiro para a Patrícia de Vila Nova, para a Cris Calisto, que sempre comenta as coisas da gente, me dá bronca no Twitter, comenta aqui no vídeo. Cris, um grande abraço para você. Juliana Solari, para Mirtz também, né? E todo mundo de Pouso Alegre, para o Eleonardo, João Carlos do Rio Claro, Júlio Goulart, Adilson Cabral, lá de São Paulo, de onde eu saí passei alguns anos da minha vida e tenho a minha casa ainda lá. Saudades de São Paulo, meus amigos da panela, né? Da gravação do Quinto Elemento, que nós só nos falamos por vídeo no último ano, um ano e pouco. E também o produtor, né? Sabe que eu tô com saudade de você. Beijo pra você. Bom, Adilson Cabral de São Paulo, Aldenônio de Roraima, Amém, José de Paula, Anderson de João Pessoa, Ângela de Capão da Canoa e beijo para Carol de Franca. Bem-vindo também, meu querido amigo Alexandre, Fábio Pedra, Guruda lá do Rio de Janeiro, e a Regina. Você sabe, Regina, aquele abraço especial para você. Especialíssimo pelo seu último comentário. Isabela Carvalho, Jonas de Santa Maria, e obrigado aí pela dica também, todos vocês, e a Cátia do Rio de Janeiro. Marília de Porto Alegre, sempre presente, Nazareno de São José, e obrigado pela audiência também, Ana Paula Roberta, do meu Rio de Janeiro, onde eu nasci. Um abraço para Miriam de São Paulo, Valisson de Macapá, Varlene de Contagem e Wellington de Cambará. E agora, meu caro, chegou a hora de falar de economia, que a semana, como sempre, né, tem sido divertida. Não nos falta assunto do Economia. Vocês não sabem o drama que é fazer essa pauta, o roteiro, mas eu quero começar falando sobre ele, o laranjão, Trump. Porque o Trump, ele quer o FMI e ele já está atuando para trocar peças-chave no FMI. Falaremos disso, da guerra informacional que a China está fazendo
para gerar uma crise financeira nos Estados Unidos. E com apoio, claro, da mídia e dos liberais. E falaremos do túnel que pode mudar completamente as forças de poder no mundo. Um mero túnel, mas que pode mudar tudo. Assim como falamos da última vez, na semana passada, de como um mero porto e uma rota estavam alterando significativamente a estrutura comercial do mundo. O mundo, aliás, que vive em guerra. Em guerra não, meu caro, em guerras. Nós vivemos hoje em 7 grandes guerras. Nós vivemos uma guerra comercial, uma guerra de metais críticos, uma guerra digital, uma guerra industrial, uma guerra de defesa, uma guerra tecnológica e uma guerra de moedas. E não vai nem entrar na guerra quente que está rolando lá na Rússia, uma vez que já acabou também a pancadaria entre Israel e o Hamas. Mas nós vemos nessas grandes 7 guerras e elas podem ser expressadas por um motivo: o fim do liberalismo, o fim da lógica do mercado e da ideia de sistemas de preços. E é por isso também que nós já falamos aqui no GE Economia que isso tem a ver com o Trump usar e querer usar o Banco Central para conter as taxas de juros. Diga-se de passagem que o Lula agora também chorou essa semana no Brasil, né? Você viu, né? Ele falando aí, temos que baixar, o Banco Central precisa baixar a taxa de juros, enfim. Mas para muitos, para os liberais, essa ideia da utilização da taxa de juros ou do Banco Central representaria o risco, né, da dominação orçamentária, uma situação em que a política monetária estaria agora subordinada às necessidades de financiamento do Estado e não mais à política de estabilidade de preços. Mas o fato, meu caro, é que o fim do liberalismo tem levado a uma série de consequências relevantes. E uma delas é até o desequilíbrio estrutural que o modelo chinês também precisa. Ou seja, é curioso, o modelo chinês de crescimento se baseou em alguns pilares, mas um deles é o liberalismo. E a própria guerra comercial que o Trump tem trazido gerou um desequilíbrio estrutural na ascensão acelerada da indústria chinesa, que foi apoiada, sim, por grandes ajudas públicas em setores estratégicos como automóvel, bateria, mas não foi acompanhada pelo crescimento da demanda doméstica. Sem dúvida nenhuma, eu posso dizer para vocês que um dos grandes problemas do mundo hoje da China para enfrentar os Estados Unidos é a criação de demanda doméstica. Então eles podem falar, como o Jabor tem falado e insistido, que a China é um monstro, está dando certo, está fazendo tudo acontecer, mas ela tem um problemaço, que é a sua demanda doméstica. A gente já tratou isso aqui no Quinto Elemento e no GE Economia, mas isso não passou, porque as pressões deflacionárias na China estão durando de forma duradoura, sim. E isso reflete um excesso crônico da produção chinesa, em face de uma demanda interna estrutural. Ih, rapaz, hoje gaguejei. Estruturalmente muito baixa, mas também das políticas tarifárias que o Trump tem feito, tá? Só que a gente tem que estar atento ao seguinte: hoje, a China vende que ela tem um modelo produtivista puro, mas isso não é verdade, porque não é um modelo produtivista clássico, porque ela sabe, nós sabemos o óbvio, que ele vem carregado de um autoritarismo totalitário. E o pior é que também há, e eu tenho visto muito quando a gente fala da reindustrialização dos Estados Unidos, ou mesmo da atual política industrial do mundo, a ideia de que nós estamos voltando a um modelo puramente mecânico da indústria. Como foi na Revolução Industrial? Como se nós pudéssemos fazer indústrias puramente mecânicas ou com trabalhadores manufaturados. Mas a gente está esquecendo, ou se esquece de falar, ou não consegue se perceber, que quando a gente fala da reindustrialização dos Estados Unidos, nós não estamos falando de indústrias puramente mecânicas, mas de indústrias essencialmente tecnológicas. E aí tem um lado muito importante, que está rolando agora, e eu li um artigo que usou um termo que eu adorei para a gente falar aqui no GE Economia, que ele chamou de teologia algorítmica. Muito bom mesmo. O que ele quis dizer? Veja bem, no momento que nós estamos falando de reindustrialização dos Estados Unidos, fim do liberalismo, antes da gente entrar na tomada do Trump do FMI e da crise que a China quer criar, porque isso é importante para a gente entender o porquê e como a China precisa e quer criar uma crise financeira nos Estados Unidos com o apoio dos liberais, apoiado pela mídia e com aí sim uma parcela dos bancos topando isso. É preciso entender que hoje o modelo chinês
e o modelo da indústria depende de tecnologia. Uma tecnologia que depende de um algoritmo. E por que uma teologia algorítmica? Porque hoje os algoritmos eles são controlados, no caso da China, pelos estados ou pelas empresas que servem ao Estado e que são, de alguma maneira, recebem influência dos estados, do Estado da China. Ou seja, assim como as antigas guildas, né, sancionadas no passado serviam ao poder imperial, algumas empresas hoje servem a um poder imperial estatal. Os algoritmos hoje estão no coração, meu caro, do novo poder. Assim como os deuses do passado, eles eram controlados pelo imperador, os algoritmos hoje são o coração de um poder controlado pelo Estado através de algumas empresas. Por isso é que cada vez mais nós devemos voltar a uma questão do direito que se perdeu. E se perdeu porque a China trapaceou, que é o direito à propriedade intelectual. De alguma maneira no mundo, para a gente poder voltar a um nível de competição honesta no campo industrial, que é tecnológico, todos os estados deveriam se comprometer com essa proteção de propriedade intelectual. Só que não existe hoje no mundo nenhum consenso no horizonte, porque a China, por exemplo, cansou de trapacear nesse quesito para poder competir com os Estados Unidos e com a Europa. Então aqui está o cerne, de alguma maneira, do que nós estamos vendo hoje na modernidade, que é uma acumulação histórica aí de invenções e tecnologias de desenvolvimento, mas que, de alguma maneira, essa tecnologia passou a não garantir mais um direito de propriedade intelectual ao seu inventor ou a quem o produziu. Mais do que nunca, na prática, todo o futuro da tecnologia e como nós vamos garantir o respeito à propriedade intelectual irá determinar como o jogo está sendo jogado. A China hoje ela oferece um modelo que é quase um neoimperialismo, baseado no controle das tecnologias por empresas estatais. Então, óbvio que eles veem uma dupla utilização nisso, claro, porque isso tem a ver com o desenvolvimento militar, mas também financeiro e, obviamente, econômico do país. E o que acontece? Nesse momento em que as empresas estatais chinesas resolveram controlar os algoritmos e a tecnologia de uma maneira também de empresas tecnológicas, mas que tem dupla utilização, o que os Estados Unidos entenderam? Que eles também, para ter um exército forte e independente, precisariam de controle da sua teologia algorítmica, dos seus algoritmos, de maneira que o Estado controlasse e garantisse a confidencialidade deles. Por isso, é que a aliança do Trump com o Vale do Silício implicou também no desenvolvimento militar das tecnologias do Vale do Silício, como no caso da Palantir, que a gente já falou exaustivamente aqui no Quinto Elemento, né? Exaustivamente. Enfim, e no Geoeconomia. Mas o que nós percebemos é que no mundo hoje, para as empresas garantirem não só uma vantagem tecnológica, uma vantagem econômica, uma hegemonia, os estados precisam, então, proteger essas empresas, não mais pelo direito de propriedade intelectual, mas pela propriedade desses algoritmos debaixo de uma influência do Estado que permita que esses algoritmos não sejam conhecidos pelos seus estados concorrentes. Ou seja, a necessidade de uma independência política, não do Estado, não você ser independente do Estado, mas o Estado ter uma independência política e econômica que garanta e que ele possa influenciar esses algoritmos que têm dupla utilização. Ou seja, todo esse modelo se baseia numa profunda desconfiança em relação aos países concorrentes ou que você se relaciona vendendo serviços. E isso, é claro, meu caro, abala os alicerces de todo o modelo civilizacional ocidental que foi criado a partir do direito de propriedade intelectual. De alguma maneira, a posse e o conhecimento desses algoritmos são absolutamente significativos para você poder garantir uma vantagem estratégica de longo prazo. E aí é curioso, por quê? Se esse modelo que foi criado
do respeito à propriedade intelectual, ele cair, se ele entrar em colapso, qual o modelo que vai sobrar? E o modelo que sobraria é o modelo imperial da China, que seria, então, a única e incontestável alternativa no campo do controle da propriedade intelectual desses algoritmos. Ou seja, quando estamos falando de China, a gente está quase falando de Ásia, tá? Porque a Ásia hoje segue, de alguma maneira, toda uma política que é desenvolvida pela China, muito embora ela queira competir, tá? Obviamente, com a China, dentro daqueles países que compõem a Ásia. Quando você fala de bloco, eles competem, mas seguindo regras e uma unidade civilizacional que é parte ocidental e parte chinesa. Se o Ocidente cai, o que sobra é a China. E, obviamente, a gente já falou da importância da Ásia para o mundo, que tem hoje 60% da população mundial e mais de 50% de todo o crescimento econômico global. É a maior região do mundo, meu caro. Só que as invenções hoje, mesmo lá, protegidas pelo direito de propriedade intelectual, não são óbvias e não são simples. Elas resultam de uma grande e complexa reação em cadeia de vários eventos que levam essa propriedade. Ela não sendo respeitada, o que sobra é a cópia e a utilização dessas tecnologias para produzir novas tecnologias. Um processo que, honestamente, já começou, meu caro, há muito tempo. Agora, veja, a China hoje aparentemente diz que entende o que está rolando, o que está tendo nesse jogo. E está buscando, na visão deles, uma vez que eles compreendem que, através até mesmo da política deles de cópia e de respeito às patentes, se criou um novo ambiente, eles precisam agora tentar desbancar tudo que o Ocidente criou para criar um novo modelo de desenvolvimento. Tá? Recentemente teve um ensaio, um periódico teórico que foi escrito na China pelo Partido Comunista Chinês. E ele se chamava, veja você, e por isso que eu quis usar o termo teológico nessa história, busque a verdade. Olha só, busque a verdade. E eles então, nesse paper, nesse ensaio, tentam repensar, refazer, tá? Todo o modelo, todo o processo de modernização que foi feito no Ocidente. Ou seja, no Ocidente, nós pensamos a modernização de forma muito tradicional e de alguma maneira ela foi vista quase como um processo histórico, às vezes até darwinista, o que é um erro de aproximação, né, de abordagem, mas ele foi visto quase como um processo histórico extremamente complexo, que é a ideia de modernização. A China inverte essa lógica e nesse paper mostra que ela busca criar uma fórmula racional que justifique a evolução. O objetivo da China, então, nesse processo é responder quase que a 3 perguntas, tá? Ou responder talvez não a 3, uma pergunta fundamental, sintetizando isso, que é: como esse modelo chinês pode então se encaixar em um grande sistema moderno sem que mudanças significativas, seja no campo político, econômico ou científico, comprometa o sistema político chinês. A ideia que está expressa é a necessidade de explorar o papel do Estado na orientação do capital, na regulamentação de monopólios, na prevenção de riscos, na promoção da inovação, estabelecendo um sistema complexo de governança econômica, política e científica que seja mais eficiente e racional do que o atual e que não comprometa o sistema chinês. Só que os outros países, por exemplo, como a Rússia, não necessariamente abordam esse problema da mesma forma. Aliás, a Rússia tem uma visão muito neoczarista da modernidade. Tá? É mais profunda de alguma maneira, tem mais peso e ela então se coloca numa forma de sim desafiar o atual sistema ocidental. Agora, se a China realmente criar um modelo que funcione, que responda a certos problemas modernos, ela mudará todos os equilíbrios globais e também todo o espaço moderno de desenvolvimento e geopolítico da região. E aí você pode perguntar: Arthur, tá bom, mas o que isso tem a ver de teológico na história? E esse é um dado interessante. Veja, isso é um termo que eu vou voltar a ele, mas a religião, de alguma maneira,
em cada estado, ela atua dependendo e depende de que cada estado conceda acesso à sua teologia central, conceda acesso à forma doutrinária que ela funciona. Da mesma maneira, isso acontece com os algoritmos. Ou seja, se o Ocidente, por exemplo, determinar que não vai mais trabalhar com o modelo de propriedade intelectual, o que sobrará? Sobrará uma China que poderá copiar ainda mais os algoritmos centrais de todas as empresas ocidentais, o que aumentará a sua eficiência. Ou seja, a aceitação do modelo chinês de utilização algorítmica poderá representar uma mudança na forma como nós hoje produzimos e gerimos o mundo. Por isso que eu sempre disse que a forma de governança que está sendo discutida hoje, quem faz as regras, é mais importante do que a batalha em si. A verdadeira batalha é a batalha sobre quem faz as regras. Quer ver um exemplo prático do que aconteceu? TikTok nos Estados Unidos. O TikTok era, e corretamente percebido, pelo presidente Trump, como uma das empresas mais perigosas do ponto de vista de segurança nacional para os Estados Unidos, porque ele é capaz de formar e induzir pensamento e comportamento. Só que quando ele forçou a China a sair do TikTok, ele teve que aceitar que o controle do algoritmo ainda continuasse chinês. Apesar da China não estar mais no TikTok, ser dona dele, o controle daquele algoritmo ainda é o algoritmo chinês, que os Estados Unidos aceitaram não ter pleno acesso. Eles tiraram a China da empresa, o chinês da empresa, para garantir que o acesso ao mercado americano fosse controlado. Mas o algoritmo que eles vão dar acesso ainda é chinês. Ou seja, eles aceitaram a sinização do TikTok, mesmo do ponto de vista dos seus algoritmos. Você sabe que, se tivesse que fazer uma analogia, é exatamente com o acordo, por exemplo, que o Vaticano fez com a China. A doutrina ainda é determinada pelo Vaticano, mas a forma que essa doutrina é espalhada na China e se essa doutrina terá acesso ao governo, às pessoas na China, aí isso é de gestão chinesa. Então o TikTok é exatamente o exemplo mais recente do que o criador desse termo, que é a tecnoteologia ou tecnoteológica, uma disputa tecnoteológica, criou. Ou seja, a ideia da tecnoteologia, que foi um termo que o Francesco Sisi determinou, é de fato o primeiro caso que a gente pode observar da implementação desse conceito do ponto de vista de que as empresas têm doutrinas que parecem ou são representadas tecnologicamente pelos algoritmos. E para a China, veja, apesar dela manter o seu algoritmo, o acordo foi um golpe, tá? Porque ela reteve aí 20% da presença no país, no mercado americano, mas, de alguma maneira, ela não tem mais a gestão desse acesso. E é um compromisso que é muito curioso, quer dizer, o compromisso hoje que os Estados Unidos fez com a China para garantir a presença do TikTok é um compromisso muito mais ideológico do que comercial, centrado até em princípios teológicos mesmos, tá? Em princípios dessa intangibilidade do algoritmo que continua sob gestão chinesa. Ou seja, a China mesmo não confia nas regulamentações de direitos de propriedade intelectual. Tá? Isso não é novo. Se você olhar o que aconteceu em 2009, os Estados Unidos fizeram isso, só que do outro lado. Eles tiveram uma disputa muito semelhante em relação ao Google, onde a China exigiu que o Google abrisse todo o seu cofre tecnológico e trouxesse os códigos-fontes para dentro da China se quisesse acessar o mercado chinês. Obviamente o Google se recusou, temendo que os chineses roubassem a tecnologia algorítmica, então essa quase doutrina teológica ou tecnoteológica, e então eles não entraram na China. E o acordo de TikTok é muito parecido. Aliás,
o Francesco Sessi conta que esse acordo é até muito parecido com o que a Santa Sé firmou em relação à China, né? No que tange a nomeação dos bispos. O Papa mantém, então, o controle do código-mãe, que é a tecnologia central, ou a teologia cristã, mas a China, ela é responsável por gerenciar e a distribuição desse código-fonte, digamos assim, no seu território. Então a China poderia e pode simplesmente bloquear o acesso doméstico ao código-fonte católico, a Bíblia, ao mesmo tempo, né, que faz o gerenciamento de milhões e milhões de pessoas. Só que hoje na China você tem milhões de católicos, centenas, né, de milhões aí de católicos chineses interessadíssimos no cristianismo como religião. E se você tira a teologia dele, né, aquilo vira um vazio ideológico, que vai acabar sendo preenchido, de alguma maneira, por outras religiões, na visão da China, que poderia ser um risco de preenchimento de religiões ainda mais insidiosas e até mesmo incontroláveis, com muito mais risco para o sistema do que o próprio cristianismo representa do ponto de vista chinês. Ou seja, é melhor ter um acesso controlado do seu mercado do que não ter nenhum acesso e se sujeitar a qualquer tipo de espécie de ideia que possa entrar no seu país. Então a China hoje, de certa maneira, reconhece que já existe, na visão deles, tá, um grupo religiosos, grupos de cristãos na China que já se viciaram na religião cristã. Da mesma forma que eles viciaram os americanos dentro de uma visão dogmática do seu algoritmo do TikTok. Então, você não consegue simplesmente expulsar mais 100% do TikTok, porque o algoritmo é chinês. Os Estados Unidos preferem administrar um problema do que expulsá-lo de vez, da mesma maneira que os Estados Unidos, a China o faz em relação, por exemplo, ao cristianismo. Entende? E tudo isso porque nós optamos hoje em dia por não foi uma opção natural, mas a própria China começou uma política de industrialização e domínio de meios de ação no mundo. E os Estados Unidos precisaram voltar para políticas produtivistas. Tá? Políticas produtivistas que estão fundadas na tecnologia e, portanto, não são mecânicas como nós ou algumas pessoas simplesmente tratam essa questão. E é por isso que esse domínio dos algoritmos é muito importante e é uma nova forma, sim, de batalha. Entendeu? Se você pegar, por exemplo, o que o Trump preferiu fazer, óbvio que ele entende os algoritmos e óbvio que ele entende a questão industrial. Mas é difícil você não aceitar que os próprios carros elétricos, por exemplo, dependem de tecnologia, considerada ou chamada tecnologia verde, mas depende desse tipo de tecnologia. E ele, mesmo assim, resolveu entrar, e os Estados Unidos entraram, para garantir a sua tecnologia e o acesso ao seu mercado em uma guerra de preços, por exemplo, no setor automotivo. Ou seja, essa batalha que a gente está falando industrial é uma batalha que é profundamente tecnológica. E isso é fundamental para a gente entender, porque ela é tecnológica não só de hardware, mas de controle de algoritmos e de softwares. E esses softwares não são softwares que nós estamos acostumados, mas são algoritmos em que os estados cada vez mais querem, por questão de segurança nacional, mantê-lo sob o seu controle. Por isso que o pacto do Vale do Silício, mesmo que seja feito com empresas privadas e o governo do americano, é um pacto que se parece muito com um pacto feito entre a China e as suas empresas estatais. Só que, para os Estados Unidos, ele utiliza as empresas do Vale do Silício, que são privadas, seus empresários, como aliados estratégicos dentro dessa briga. Mas há uma batalha filosófica maior e mais importante que também se traça nos bastidores hoje. Qual é? De um lado, uma economia formada por serviços financeiros, por uma lógica de mercado, a lógica liberal, que acabou, mas que montou uma estrutura em Nova York, tá, de sistemas de preços e de negociação em alta frequência, onde a alta velocidade da negociação produz informações imediatas nas telas de negociação, né? Como a gente viu nos home brokers, nas telas de preço, mas que medem margem de lucro das companhias em milissegundos.
O valor dessas empresas é sempre abstrato e comparativo e relativo. Então dependem do sistema de preços de mercado, que está basicamente ligado a uma projeção trimestral, a um movimento muito de curto prazo. Isso é uma estrutura que foi montada pelo sistema rentista do mercado financeiro. Ou seja, a estrutura da economia americana foi montada nos últimos anos a partir de uma abstração de sistemas de valuation e de preços. Do outro lado, a China optou por um outro modelo de governança. Se você olhar o que acontece em Xangai, no Peru, nós temos um megaporto, ou seja, é aço e concreto, guindastres, como se fossem aí girafas colossais, né, jogando containers com navios à espera, criando uma nova artéria comercial que se estende hoje em direção também à Ásia. Ou seja, essa aposta multibilionária da China em cima de um porto não está preocupada com relatórios trimestrais de curto prazo. Os caras estão planejando o longo prazo, estão reescrevendo uma geografia que assegura recursos para gerações e imprime a presença da nação mesmo, do país, na terra ou geograficamente no estado que é soberano na América Latina. Então eles colocam influência e domínio chinês de um estado dentro de um outro estado. Isso aconteceu também com os fundos soberanos. O Brasil, por exemplo, foi comprado pelos fundos soberanos árabes e tem sido comprado pelos fundos soberanos chineses, que então impõem a sua presença. Esses são dois cenários, são duas paisagens extremamente diferentes, são duas filosofias de poder concorrentes que nós vemos hoje. De um lado, os contadores americanos, a turma dos mestres de finanças, né, dos cálculos, obcecados pela liquidez, pela mitigação de riscos e pela gratificação imediata de retornos de curto prazo. Do outro lado, você tem os engenheiros, no caso particular chineses, mas hoje que estão sendo liderados pelo Estado, focados no longo prazo e dispostos a abrir caminhos hoje para resultados de longuíssimo prazo, de décadas, para se obter o retorno de certos investimentos. Há uma luta, uma batalha por uma nova infraestrutura e domínio dessa infraestrutura. Durante décadas, meu caro, o capitalismo americano foi guiado por um mantra: maximizar o retorno para os acionistas. Só que, por outro lado, isso gerou uma obsessão quase patológica por métricas de curtíssimo prazo, trimestrais, semestrais, online, em milissegundos. Veja, olhe que já existem portos na China que não dependem de pessoas. Toda a chegada do navio, os containers, os guindastes, são todos eletrônicos, usando tecnologia algorítmica, tá? Então já são portos extremamente inteligentes, sem a necessidade de pessoas. Só que hoje, veja só, qual a consequência dessa batalha? A lógica, a filosofia do sistema liberal de mercado implica perguntar por que fazer um investimento arriscado num prazo de 10, 20 anos em uma nova fábrica ou uma nova empresa, ou mesmo em pesquisa, quando você pode simplesmente recomprar ações das empresas de bolsa ou apenas olhar e inflar o seu bônus baseado em resultados trimestrais. Os números, meu caro, são brutais nesse sentido. Pegue um valuation das empresas americanas. As empresas do S&P 500, por exemplo, elas investiram mais de 800 bilhões de dólares, não em investimentos de longo prazo, mas em recomprar as suas próprias ações que estavam baratas. É uma quantia, meu caro, que é maior do que o orçamento nacional de pesquisa e desenvolvimento da maioria dos países desenvolvidos juntos. Os caras não têm 800 bilhões de dólares para investir. E as empresas americanas investiram para recomprar as suas próprias ações. Ou seja, é uma visão, sim, de curto prazo. Só que essa visão de curto prazo, nos últimos anos, migrou também para a política, para a visão política e corrompeu a visão democrática. Por exemplo, isso justifica a própria derrocada da democracia, que hoje, onde o povo só pensa no curto prazo, não discute um projeto de país, mas discute como administrar, por exemplo, dívida, contas públicas, como se nós fôssemos uma grande massa falida. Veja o que acontece na Argentina. O Milei tem vários problemas na política econômica, sim,
Mas o maior problema do Milei é que ele teve que assumir um país e trocar toda a sua política econômica, só que o povo espera um resultado de curto prazo, como se fossem balanços trimestrais da empresa. E isso gera uma abstração ou até mesmo uma aberração econômica. Por quê? Porque para o povo, para o cara médio, ele não consegue entender. Pega um maquinista, por exemplo, um maquinista de Ohio, trabalhou 30 anos naquela empresa como maquinista. E ele viu as portas da sua empresa serem fechadas simplesmente porque ela não estava mais dando um lucro suficiente para o fundo do hedge fund da BlackRock, que preferiu fechar a empresa. É um exemplo, não estou dizendo que ele foi dono, mas foi assim que funcionou. Ou seja, o cara hoje não tinha mais, não serve para aquela determinada economia de serviços financeiros, porque ele é apenas um número de uma planilha que compara EBITDA ao longo de toda uma estrutura de mercado globalista, entendeu? Ou seja, lucro, para maximizar o preço da ação. Só que tudo isso foi sendo alterado quando você volta o mundo do tijolo por tijolo. De certa maneira, Pequim usou, e eu não gosto de usar Pequim porque parece que ele está defendendo o modelo chinês. Não, estou defendendo o modelo produtivista, mas o modelo de Pequim adaptou o modelo produtivista através do seu Politburo para criar cada vez mais engenheiros e moldar o país com planos quinquenais de longo prazo, não em resultados trimestrais. E a sua principal ferramenta não é a ferramenta financeira, mas é a engenharia. É uma engenharia literal, concreta, portos, ferrovias, redes 5G, redes elétricas. Então, quando eles criam a estrutura da Rota da Seda, eles estão olhando essa visão. A China destinou mais de US$ 1 trilhão, segundo até o Banco Mundial, à produção do cinturão da Rota da Seda e criou então um novo sistema circulatório global. E não se trata de ajuda externa, se trata de criar uma arquitetura estratégica, entendeu? Ou seja, para um cafeicultor na zona rural da Etiópia, entendeu? Essa nova ferramenta, ou pelo menos, por exemplo, a nova ferrovia, tá, elétrica que vai para Djibouti, não é uma jogada de xadrez geopolítico, não. É algo que gera para o cara médio esperança concreta. É a diferença dos seus grãos apodrecerem num estado de terra ou chegarem ao mercado global em perfeitas condições, gerando futuro para sua família. Quando a China criou esse modelo produtivista estratégico, eles criaram um apoio político também da classe média de todos os países por onde passam a Rota da Seda, garantindo que uma influência não só econômica, mas política. Então essa estratégia deles vai muito além do concreto. Eles vão especificamente também criando uma nova estrutura política, mesmo quando eles criam uma nova estrutura digital. Entendeu? Paralelo, por exemplo, a toda a estrutura física que eles estão fazendo. Então, o corredor econômico, por exemplo, China-Paquistão, influencia também nas minas de cobalto lá do Congo. Ou seja, a lógica que esses caras criaram, a lógica do engenheiro, é a lógica de controle de artérias físicas e digitais do comércio, que vai levar a China a controlar o fluxo de poder global, não só econômico, mas também político, porque todas as classes médias e os pequenos produtores desses países dependerão das artérias da China para continuarem a manter o seu sustento. E essa é a grande percepção do Trump. Quando o Trump fala de reindustrialização, é por causa também da atingir, obviamente, satisfazer as demandas da sua classe média, mas entender que ele precisa controlar artérias dessa infraestrutura física e digital, também dos algoritmos. Só que, no atual modelo democrático, nós temos um grande problema. Nós encontramos atrasos burocráticos enormes, uma polarização política brutal, um setor privado hesitante, preguiçoso de voltar a falar de manufatura intensiva, que demanda capital de longuíssimo prazo, porque eles só olham para retornos de curto prazo do sistema rentista. Ou seja, de alguma maneira, há uma batalha filosófica dentro dos Estados Unidos que coloca em xeque a sua capacidade para construir uma infraestrutura de longo prazo. E quem é hoje, quem está realmente do lado do Trump,
na ordem global, na construção dessa ordem global, que está afastando o mundo abstrato das finanças e dos serviços financeiros para construir uma realidade de ativos físicos reais, para criar uma cadeia de suprimento resiliente, de minerais essenciais, que elimine gargalos logísticos e que permita que uma nação possa construir uma vantagem decisiva de longo prazo. Pois é, os Estados Unidos, para criar ou recriar essa estrutura, dependem de inovação e de uma economia muito mais dinâmica do que foi criada pelo sistema financeiro, para poder competir com a China. Ou seja, a competição com a China não será vencida, meu caro, nas salas da Faria Lima ou de Wall Street. Ela será vencida ou perdida nos laboratórios, nos canteiros de obra, nas fábricas e principalmente numa nova encruzilhada que tem e que é fundamental, que vai além apenas do aço, do concreto, está diretamente ligada ao Vale do Silício. Reinaugurar a industrialização americana e competir com a China no setor produtivista que atende o trabalhador médio passa, sim, pelo Vale do Silício. É afastar uma filosofia do sistema financeiro e entrar dentro da inteligência artificial. E a China entende isso, entende que hoje o crescimento americano e a fonte de dinheiro para manter o crescimento e o consumo do governo Trump, que está enfrentando a China, passa única e exclusivamente pela inteligência artificial. E por isso, esse setor produtivista precisa ser atacado. Porque hoje o Trump está gerando um problema enorme dentro da China. E a China resolveu atacar. Resolveu criar a ideia de que é necessário uma crise dentro da inteligência do sistema financeiro americano, principalmente dentro das Big Techs. E começou a usar o seu poder midiático, a guerra de informação, para começar a alertar sobre essa crise. Hoje, essa semana, eu estava lendo jornais e de repente eu vi que todos os jornais europeus, americanos, mesmo americanos e asiáticos, todos juntos ao mesmo tempo, começaram a propagar a ideia de que existe um esquema Ponzi dentro do setor de tecnologia americano. Todos, Le Monde, Financial Times, Wall Street, New York Times, a Asia Times e jornais da Itália, todos começaram a criar essa ideia. E quem foi a pessoa a soltar o gatilho de pólvora foi uma jornalista do Financial Times, Gillian Tett, que não é nada demais, ela faz quase uma Miriam Leitão do Financial Times, mas ela fez um artigo falando sobre como o setor de tecnologia americano poderia estar supervalorizado, principalmente na inteligência artificial. E isso repercutiu uma reportagem feita dentro do Financial Times sobre os investimentos cruzados entre a OpenAI, a Anthropic, a xAI do Musk e a Nvidia e Nvidia e todas as outras empresas que estavam, então, diretamente ligadas à inteligência artificial. Porque todas essas empresas juntas hoje, elas valem mais de $1 trilhão. E o capital de risco puro em inteligência artificial investiu mais de $161 bilhões somente este ano, meu caro. Então, o que eles querem criar? Eles querem criar uma estrutura de narrativa que acabe com o poder de atração do capital das Big Techs, para poder encurralar os Estados Unidos no crescimento e na dívida. E por quê? Veja, como é que os Estados Unidos financiou a sua dívida e o custo da sua expansão militar? Muito simples. A dívida pública e privada dos Estados Unidos se deu numa crença, e se dá numa crença constante e visceral de crescimento futuro. Ou seja, desde 1945, o Tio Sam depende do crescimento anual da Bolsa de Valores americanos, que oscila de 6 a 7% ao ano, mesmo com volatilidade, e também do setor imobiliário para poder refinanciar os seus ganhos. Ele permite esses únicos dois grandes setores, mercado imobiliário e bolsa de valores, criar o que nós chamamos de efeito da riqueza, que é um motor do consumo americano que representa 70% do PIB americano. Ou seja, meu caro, veja, se a China acabasse com hoje
a bolha, como eles chamam, ou a supervalorização das empresas de AI, ela até estaria atacando indiretamente a valorização da Bolsa de Valores americano e da sua capacidade, então, de gerar riqueza para o consumo, que é a grande força da economia americana, e também da rolagem da dívida dos Estados Unidos. Ou seja, quando Trump gera um problema para o setor de exportação chinês e também para a sua economia interna, a China começa a querer responder, gerando um problema para a economia interna americana. Se eu acabar com a força de consumo americana, que é sustentada pela valorização da Bolsa de Valores e da dívida, da rolagem de dívida americana, eu gero um problema para o Trump de igual magnitude que ele gerou para a China, tirando a sua maior força de argumentação. Se você quiser vender o seu produto dentro do maior mercado do mundo, você precisa sentar nas tarifas do Trump. E essas valorizações hoje estão sendo ditas transversais entre negócios da OpenAI, da NVIDIA, da Oracle, da AMD e da Broadcom. Agora, é verdade que a valorização das empresas de AI estão altas, que existe uma bolha nos Estados Unidos de preço, uma supervalorização, não necessariamente uma bolha. É verdade que o Trump tem feito de tudo para continuar atraindo capital para essas empresas e elas têm tentado crescer em diversos outros mercados. Também defesa para justificar a sua valorização. Mas o Jeff Bezos, aliás, colocou uma coisa muito interessante. Ele falou, pode ser sim que a Bolsa Americana esteja super precificada, overpriced, ou com alguma gordura de preço. Mas nós não somos uma bolha essencialmente financeira, porque as empresas de IA estão criando uma infraestrutura digital, física, absolutamente necessária para a inovação futura. Estão criando capacidade instalada e infraestrutura de grande e necessário potencial. Só que, nesse momento, aí entra o Financial Times e fala, opa, será? E aí eles começam a levantar uma bola, a bola mesmo, de que existe uma bolha dentro do sistema. E esse artigo do Financial Times, que eu falei da jornalista, ela fala inclusive da possibilidade do que se chama de culto à carga, né? Que é mais ou menos o seguinte, respondendo ao Jeff Bezos, olha só, lá nas Ilhas de Melanésia, mais ou menos no século XIX, quando os ocidentais chegaram, eles inundaram a ilha com uma série de bens de consumo que nunca tinham sido vistos. E aí, para a turma lá, era extremamente benéfico todos esses bens, e eles associaram a chegada desses bens aos aviões, que eles chamavam de pássaros de metal, que começaram a chegar durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Para eles, esse dilúvio, né, ela conta, essa mágica dos bens de consumo estava associado aos aviões e às bandeiras americanas que estavam sendo colocadas lá. O que eles fizeram? Para continuar na cabeça deles, recebendo as benesses desses produtos de consumo, eles começaram a construir aviões de bambu e também começaram a colocar as bandeiras americanas em tudo que é lugar, achando que com a bandeira e o avião de bambu chegariam então novos produtos de consumo. Eles confundiram, né, obviamente, uma falsa correlação de casualidade e chamaram esse termo de culto à carga. Tá? O físico depois, o Richard Feynman, ele até pegou essa metáfora para dizer que havia na ciência, e há mesmo até hoje, uma certa culto à carga. Ou seja, caso em que os pesquisadores usam preceitos e formas aparentes de investigação física para poder justificar os seus resultados. Só que eles perdem algo essencial na investigação científica, porque era como se eles usassem aviões de bambu que não pousam. Agora, essa analogia, meu caro, ela serve a IA? Veja como ela é perigosa. O que eles estão querendo dizer? Esta bandida, baseada numa guerra informacional, diz o seguinte, vocês estão construindo uma infraestrutura que diz ser absolutamente importante para levar a inovação, mas não quer dizer que seja verdadeiro. Pode estar construindo aviões de bambu, que não tenham a real capacidade de produzir inovação. Por quê? O que ela quer dizer é, o que realmente produz inovação é o sistema liberal. Vocês têm que manter o sistema liberal de preços, o liberalismo.
Entende a maldade? Tudo isso é para dizer que a infraestrutura que a empresa de IA está montando, junto com as tarifas que o Trump estão fazendo, esse modelo é um modelo de bolha, é um modelo de um culto à carga, é uma mentira, para poder dizer o seguinte: ou vocês voltam para o liberalismo, ou existe uma bolha aqui. Ou seja, vocês estão criando uma ficção. Mas isso sim é uma guerra pura e absoluta, guerra de informação ou de desinformação, como diz a turma. E eles utilizam novamente a mesma estrutura, mídia, consultorias. Por exemplo, tem uma consultoria que foi a Bain Company, diz o seguinte: vocês vão precisar de 2 trilhões em receita até 2030 para financiar tudo o que vocês estão fazendo. Tá? Obviamente, aí respondeu o Sam Altman, né, da OpenAI. Falou: calma aí, nós estamos entrando em novos mercados, a IA vai revolucionar uma série de indústrias, vai revolucionar uma série de mercados. Essa infraestrutura não é avião de bambu, entende? Mas o que tem por trás disso? Por trás disso tem a ideia de que é necessário acabar ou criar uma bolha na economia americana para simplesmente acabar com ou enfraquecer o consumo interno para fazer com que o Trump tenha que ceder com as tarifas e reativar a economia chinesa. Toda essa mídia que foi criada ao mesmo tempo é uma história para gerar uma crise enorme dentro do sistema americano. Entende? Ou seja, é para criar a ideia de que existe um risco de uma infraestrutura industrial gigante, sistêmica, que está criando uma grande bolha inútil dentro do mercado americano para assustar investidores, produzir uma desestabilização financeira, uma queda do preço de mercado e, dessa maneira, gerar um problema econômico para o Trump, porque a base do sistema do governo do Trump hoje é o Vale do Silício. Óbvio. E, através do Vale do Silício, ele está produzindo um sistema que é competidor das atividades bancárias, mas também produzindo ativos militares e, por outra maneira, também criando, então, a condição econômica que o consumo está sendo maior do que esperado e sustentando a economia americana. Veja, hoje a OpenAI, ela vale 500 bilhões de dólares. Ano passado, ela valia 157 bi. Realmente a valorização é brutal, ela quase triplicou de preço, né? Aí vem quem? O Banco da Inglaterra, porque também é um banco central, ligado aos monopólios internacionais, e diz: veja, talvez venha uma correção muito grande nessas empresas de IA. Elas não podem valer tudo isso. Claro que pode haver um exagero, pode haver um otimismo infundado, pode sim estar um otimismo exagerado em relação ao potencial de IA, mas dizer que a partir daí que a infraestrutura que ela está criando não é necessariamente boa, é no fundo querer criar o estolho de uma bolha financeira para mudar a criação de uma infraestrutura digital relevante e robusta. E eles comparam essa bolha da IA, esses jornais, com o que houve o estouro da bolha da internet, que, de certa maneira, não é altamente diferente. Porque, de alguma maneira, todas as empresas daquela época eram empresas que iam utilizar a internet para criar os seus modelos de negócio, sendo que a internet é a própria infraestrutura. Agora veja, a bolha da internet não significou que a internet fosse passageira. Muito pelo contrário, ela continuou sendo extremamente disruptiva e ela criou, sim, ativos reais. O problema foi apostar ou investir em ativos que eram puramente planos de negócio, que não tinham realidade ou conexão física com a realidade, que é absolutamente diferente do potencial da inteligência artificial por tudo aquilo que está sendo criado, inclusive de uso militar, entende? Então o que você está vendo é a criação de uma grande narrativa para poder, de fato, atacar todo o plano de uma industrialização dos Estados Unidos. Tá? Aí você pode falar: Arthur, você não acha que uma avaliação de 500 bi é um valor considerável? Sim, veja, a empresa perdeu. O Sam Altman deu prejuízo da ordem de quase 8 bilhões no primeiro semestre desse ano. Só que aí ele fez um acordo com a NVIDIA e, de uma forma, um investiu no outro, começou a comprar chips e um fez um financiamento circular entre eles, e isso garantiu
né, uma valorização do preço de ação ainda mais alto. Você pode estar dizendo que, como com tantas perdas, a empresa pode valer tudo isso. Mas o fato, até porque não é só a OpenAI com a NVIDIA, se você olhar as 4 grandes empresas americanas, que é a Meta, a Alphabet, a Microsoft e a Amazon, todas elas estão investindo, realmente, não entre elas, mas estão investindo o equivalente ao PIB de Portugal em infraestrutura. Então você não está falando de investimentos segmentados ou entre eles de alavancagem. Não, você está falando de investimento futuro de uma indústria que é maior do que o PIB de Portugal em investimentos de infraestrutura. E esse é o grande medo de muitos desses liberais, porque um boom dessa IA está, de fato, levando o crescimento econômico para os Estados Unidos. Para quem, como a Europa, quer implementar o degrowth, isso é um risco brutal. E os membros das elites financeiras voaram para usar o FMI e dizer, através do FMI, que havia um frenesi de construção de infraestrutura nos Estados Unidos. E eles foram, então, para o norte da Virgínia, é uma matéria que também saiu no Financial Times, muito interessante, contando que eles estavam no beco dos data centers. Sim, porque ali foi o maior, é o símbolo, a Virgínia hoje, do maior, ou do investimento em tecnologia de IA, que alimentou o mercado de ações. E tudo isso é muito importante, porque recentemente, agora no início do ano, o FMI alertou as instituições que as políticas do Trump levariam a uma grande recessão da economia americana. Usaram até mesmo a turma do YouTube, até mesmo no Brasil, o Wok lá, falou, não, veja, vai ter 1929. Só que a própria Cristina Georgieva, que é a diretora-gerente do fundo, dessa vez não conseguiu explicar para ninguém a crise que não veio. Porque o boom de investimento em IA trouxe um otimismo incrível dentro da economia americana. E isso desesperou os liberais, porque eles queriam que as tarifas comerciais gerassem uma grande crise. Foi feito pelo Locke, vem em 1929 aí. Só que a economia americana cresceu mais do que o esperado. Aí alguém pode falar, sim, mas o mercado de trabalho lá piorou, o número de empregos, mas isso é o esperado, né? O número de empregos no curto prazo de tecnologia irá fazer com que haja um crescimento econômico e uma piora dos empregos no curto prazo, para poder abrir novos empregos de IA no futuro, entendeu? Só que esses caras estão tentando criar uma crise de curto prazo. Veja, tudo isso são fórmulas antigas de batalha geopolíticas. O fato é que o FMI não soube explicar e justificar por que eles fizeram previsões tão mal fundadas. E aí resolveram apelar para a ideia da bolha de preço, porque isso facilitaria o FMI, a manutenção das instituições liberais, mas também a China nessa batalha estratégica. Agora veja, o JP Morgan Chase, que vai investir nos Estados Unidos mais de 10 bi de dólar, disse o seguinte, eu me sinto confortável, sim, de alguma maneira, com os preços do mercado. Vai dar tudo bem. Ou seja, há um otimismo nos Estados Unidos hoje que dá muita força à economia americana. E isso deixa a turma do FMI ainda mais numa saia justa para realizar e garantir as suas previsões. Não se esqueça que o FMI atualizou o crescimento dos Estados Unidos. Ele prevê hoje uma expansão de 2% da economia americana esse ano e 2% ano que vem. Então, num ritmo muito mais rápido do que o próprio G7. E, sem dúvida nenhuma, causado pela própria política do Trump, mesmo com os seus aumentos de tarifas. Então, esses caras entendem que o crescimento foi impulsionado exatamente pelos gastos e investimentos de empresas, mas também de indivíduos que receberam uma renda indireta através do mercado de ações maior, que fazem e estimulam os gastos. Então, isso surge como uma grande guerra geopolítica. E é por isso, meu caro, que o Trump entendeu que ele tem hoje que bloquear a utilização da guerra informacional contra ele
através, obviamente, de notícias, porque essa guerra informacional é uma guerra de notícias. Então ele percebeu o seguinte: China hoje precisa destruir o Vale do Silício, no sentido até mesmo de valorização, para criar uma bolha, para reduzir a sua capacidade de infraestrutura e de industrialização americana. Mas também precisa enfraquecer o Vale do Silício para que ele perca a sua capacidade de gerar a teologia algorítmica, né? O controle de algoritmos chaves para competir com ela, a China. Como a China tem um modelo autoritário e estatal, ela precisa entender o que não adianta ela apenas fomentar a sua própria indústria estatal. Ela precisa tornar e criar problemas para os Estados Unidos. Quem e para quem, obviamente, controla a sua teologia algorítmica do outro lado, que é o Vale do Silício e as empresas privadas. O Trump entendeu isso e está vendo que hoje esses órgãos liberais, como o FMI, precisam não apenas serem esvaziados, mas ressignificados e controlados. Ou seja, subordinado novamente, não mais aos interesses globalistas, mas à própria estratégia da Casa Branca. E por isso que o Trump, então, resolveu, essa semana, influenciar na agenda dessas instituições financeiras. Veja, Dan Katz acaba de ser nomeado o segundo em comando no FMI. E é um cara diretamente ligado ao Trump. E ele resolveu, então, cancelar e trocar o financiamento às políticas verdes, reativando o financiamento de combustíveis fósseis. O FMI e o Banco Mundial, né, têm as suas reuniões anuais em outubro e acontece geralmente aí no início de outubro. Esse ano foi no dia 13 a 18 de outubro e foi em Washington. Veja, o Trump, então, resolveu partir para o controle dessas instituições. Aquelas instituições que não são relevantes e só servem para criar essas pautas ambientais ou essas pautas comportamentais, o Trump esvaziou, retirou os Estados Unidos do Acordo Climático, retirou da Unesco, que inveja do Trump, e retirou da Organização Mundial de Saúde. E, inteligentemente, está paralisando o funcionamento da Organização Mundial do Comércio. Como? Recusando a nomear funcionários chaves para postos chaves. Se você pega o projeto 2025, que foi elaborado pela Heritage Foundation, a ideia deles era realmente sair do FMI e sair do Banco Mundial. Só que o Scott Bessent anunciou que queria reorientar essas instituições, porque os Estados Unidos é o maior acionista delas. Para quê? Para garantir a cooperação monetária e a estabilidade financeira de acordo com a visão do Trump, para garantir a influência americana. Então ele falou, parem de criar pautas ambientais, parem de criar pautas woke. E aí o Scott Bessent disse, o objetivo de vocês vai ser redução da pobreza, porque traz o sul global para eles, crescimento econômico e criação de empregos no setor privado. Ou seja, o Bessent entendeu que existe hoje e criticou a quantidade desproporcional de tempo e recurso dessas instituições para as questões sociais, gênero e climáticas. Limpou essa pauta, trouxe e tenta trazer o FMI de novo para debaixo da sua influência. Por isso que a nomeação agora em outubro do Dan Katz, que foi chefe de gabinete do Bessent, mostra o interesse americano em transformar as ações do FMI, que eram climáticas, que eram comportamentais, mas agora se tornarem aspectos estratégicos para os Estados Unidos. E existe um motivo para isso. Para garantir o domínio e ressignificação dessas instituições e, ao mesmo tempo, tirá-las do alcance e do interesse chinês. E isso tem funcionado. Pega o discurso de Kristalina, acho que é Kristalina, né? Georgieva, que era diretora-gerente búlgara do FMI. Ela não citou a palavra clima em nenhum dos seus discursos. Não citou a palavra clima no seu discurso, por exemplo, de 8 de outubro, que antecedeu essas reuniões clássicas do FMI. Isso foi importantíssimo. Pegue o mesmo discurso deles em abril de 2023. Eles colocaram o clima no centro de toda a ação do FMI. E ainda acrescentou que a instituição, né, teria se tornado um ator-chave nesse campo. E agora, ela, por exemplo, sequer
tocou na palavra clima. Segundo a Bloomberg, a FMI está se preparando, o FMI, né, para fundir essas unidades de clima e gênero e dissolvê-las dentro da divisão de políticas de macro, finanças e estruturais do clima. O clima não é mais uma questão chave para o FMI. Isso se deu pela atuação direta do Bensen ali dentro. Para quê? Tirar, obviamente, o alcance do FMI da China. E voltou a instituição a combustíveis fósseis. Eles querem agora dedicar 45% do financiamento, que era antigamente, ao combate do aquecimento global. Eles querem mudar para voltar a investir em combustíveis fósseis, principalmente em gás. Ou seja, reordenar a priorização de investimentos em fontes de energia mais baratas para a população. E o Bensen disse isso abertamente em abril. E ainda acrescentou, abre aspas, na maioria dos casos isso significa investir em gás e outras formas de combustíveis fósseis. Em particular, isso tem sido talvez a forma de geopolítica mais inteligente do Trump. Trazer de volta, reordenar o FMI e o Banco Mundial, subordiná-los a assuntos estratégicos que permitam o fim do combate, né? Essa ideia do clima, o aquecimento global, que só interessa à China, e a forma como a China tem utilizado esses instrumentos para garantir a sua hegemonia. Então, de uma maneira inteligente, o Trump está buscando o Banco Mundial, a Associação Internacional de Desenvolvimento, o FMI, para usar o seu governo, para usar essas instituições, para tirá-las do alcance da China. O Dan Katz, ele coassinou, inclusive, uma coluna agora em abril de 2024, tá? E abertamente escreveu contra Pequim e apelou, veja só, para você entender a cabeça do Katz, as nações capitalistas e democráticas para parar de acreditar na ficção de que a China pode ser uma força responsável e produtiva em organizações internacionais como o Banco Mundial e o FMI. Ou seja, ele defendeu a marginalização da China e dos seus apoiadores dentro dessas instituições. A ideia é isso mesmo, alinhar os países europeus que concordam com a pauta do Trump de combustíveis fósseis para marginalizar a China e garantir que ela não vá ter influência nessas instituições. Outra parcela alinhada à China, de países como Macron, dizem que isso iria fazer com que a China criasse instituições concorrentes. Bom, meu caro, os Estados Unidos, então, esperam pegar as instituições de Bretton Woods e reformulá-las de acordo com a sua estratégia, como acabou de fazer, emprestando dinheiro para o Milei. O Banco Inicial, por exemplo, o Mundial, falou que aceleraria o apoio ao Milei, né? Facilitou o empréstimo de quase 4 bilhões, né, dos 12 bilhões de dólares prometidos, para que chegasse rapidamente ao cofre argentino, e ainda prometeu emprestar mais 20 bi. Ou seja, é importante realmente para o Trump acabar com essa pauta ambiental, que é o cerne da forma que a China quer exercer a sua dominação e criar uma economia planejada. O Trump, na sua campanha, criou o famoso Drill Baby Drill, né? Perfure Baby Perfure. E ele agora deveria criar um novo mantra, que é o Dig Baby Dig. Diguem, não pense besteira, é cavar, meu caro, cavar. Cavar, baby, cavar. Mas por quê? Porque ele está vendo a importância dos metais raros. Na Europa, por exemplo, alguns falam na criação de uma PEP de metais raros. Eu acho que isso é improvável, isso é o sonho da Europa, e a gente vai falar mais disso nos próximos alguns dias, para criar um novo cartel. Mas o Trump, ele vê Brasil, Índia e Vietnã, que são os 3 maiores detentores mundiais de terras raras. São 3, então não acho o Lula que é só ele, é o Vietnã, o Brasil e a Índia, tá? E esse cara, esse cara é o Trump, ele percebe a importância de começar a criar acordos bilaterais e depender menos de países instáveis, como o Congo, o Paquistão e até mesmo a Ucrânia. Então ele está criando fontes alternativas e estratégicas para criar uma forma de cooperação mineral que vai ser crucial
para as terras raras, e isso significa aspectos militares e a garantia de crescimento das empresas de IA. Entende como está conectado? Se o Trump garante as suas reservas de terras raras, ele garante a manutenção da infraestrutura de IA, ele garante o crescimento econômico dos Estados Unidos, ele garante a valorização do mercado de ações, e isso faz com que o consumo continue alto, a força americana continue no ponto de consumo economicamente relevante e ele consiga rolar a sua dívida. A questão é muito mais estratégica do que parece. Por isso é que constantemente se fala do memorando de entendimento focado em terras raras entre Estados Unidos e Vietnã, entre Estados Unidos e Índia. E o embaixador americano no Brasil, que é o Michael McKinley, defendeu uma cooperação mais profunda entre Estados Unidos e Brasil para garantir uma cadeia de suprimentos que é vital aos Estados Unidos. Mas o Brasil não tem isso sozinho. E por isso é que o Trump exige e precisa que haja um rompimento da influência da República Popular da China, que tenta instrumentalizar as cadeias de valor críticos de terras raras no Brasil. Ou seja, a estratégia de terras raras do Brasil passa pelo Bennett, mas também pelo Rubio, porque passa exatamente também pelo seu sistema financeiro. Então, meu caro, a situação hoje do Brasil é estratégica, mas é crítica, porque o Trump entende o seguinte: não existe a possibilidade de você fazer um acordo comigo e manter a influência chinesa. Você vai ter que escolher um lado do Brasil. E é por isso que coloca o Supremo numa condição tão difícil de sair da Magnitsky. Porque não é só oferecer terras raras, é oferecer terras raras e expulsar a China. E isso passa pelo sistema jurídico, que hoje é de grande influência chinesa, que é de influência da pauta ambiental. Não adianta apenas oferecer as terras raras, é preciso acabar com a influência chinesa na região. É importante para o Trump, sim, e ele tem feito, negociar acessos aos mercados com Nova Delhi, Hanoi e Brasília. Novos mercados. Mas para quê? Para garantir a resiliência da sua cadeia de suprimentos. Só que isso, meu caro, passa necessariamente por uma questão de segurança nacional americana, que é muito mais relevante do que balança comercial de pagamentos. E é por isso que o sistema de preços não serve. Só que o sistema jurídico hoje brasileiro defende todos os interesses de pautas chinesas, como, por exemplo, a causa ambiental, como, por exemplo, o aborto, como, por exemplo, as causas woke. Tudo que interessa de maneira mais ampla à China e não aos Estados Unidos. E o seu sistema político hoje só defende pautas liberais. Um Tarcísio não interessa aos Estados Unidos, verdadeiramente. Interessa a China. O Lula não interessa aos Estados Unidos, interessa a China. Uma direita soberanista capaz de fazer acordos que garantam a soberania dos países e volte a fazer acordos que expulsem a China ou diminuam a influência chinesa é a pauta política que interessa aos Estados Unidos na sua segurança nacional. Então os Estados Unidos podem estar até atrasado nessa discussão. O Bennett pode ter chegado tarde por causa do governo Biden. Pode ser sim, eles sabem que eles têm uma capacidade de refino e infraestrutura muito menor que a China. Eles precisam quebrar esse monopólio, mas o Trump está dando o maior salto estratégico dos Estados Unidos, garantindo essa estrutura ou infraestrutura e áreas de influência, não só através da política, não só através da economia, mas principalmente através da geopolítica. E é por isso, meu caro, que talvez ele dê, nessas grandes jogadas que ele está fazendo, o maior salto estratégico dos Estados Unidos. E isso surgiu através de uma afirmação de Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Soberano Rússia. Ele propôs ao Elon Musk e à The Boring Company, na sexta-feira última, que se construísse um túnel ferroviário submarino de 70 milhas, apelidado de Túnel Putin-Trump, que conecta a Rússia e o Alasca através do Estreito de Bering, com financiamento parcial de Moscou, para simbolizar a unidade e permitir a exploração conjunta de recursos naturais. Veja, esse é um movimento absolutamente brilhante e seguiu desse Twitter, dessa afirmação, de uma ligação na última quinta-feira entre o Putin e o Trump. E eles planejaram discutir sobre isso, resolvendo a questão da Rússia na Ucrânia, na sua próxima reunião.
O secretário de Estado Marco Rubio e uma delegação russa, antes dessa futura cúpula que vai ver em Budapeste, já estão incluindo nas conversas com Trump esse assunto. Em tese, esse túnel iria custar, orçados inicialmente, 65 bilhões de dólares, mas poderia ser reduzido para um custo total de 8 bi de dólares e poderia ser construído em 8 anos apenas, usando a tecnologia do Musk, da The Boring Company. Embora a empresa ainda não tenha experiência nesse frio extremo da região, terremoto e falta de infraestrutura, o fato é que Musk poderia já começar a ter conversas secretas com Putin e Trump para desenvolver essa tecnologia do mesmo jeito que ele fez quando estava tentando garantir a compra de alumínio da Tesla, de um fornecedor que foi sancionado, que foi o Rusal, e que também fazia e permitiu o lançamento de alguns cosmonautas aí russos da SpaceX. Mas o fato, meu cara, é que se ele constrói esse túnel com valor de 8 bi em 8 anos, seria uma das jogadas mais estratégicas e brilhantes, porque daria aos Estados Unidos, como ele tem buscado, acesso a recursos naturais enormes da Rússia e da Ucrânia sobre agora domínio russo. Um golpe brutal na China, um golpe gigantesco na Europa. E seria uma reação russa ao que nós vimos no último Dia Economia. A questão das rotas que hoje estão sendo montadas dentro da Ásia Central, do Corredor do Meio e até mesmo do Canal do Ártico, que tenta contornar a Rússia, reduzindo a sua importância em termos de infraestrutura. Olha só, Rússia olha e fala, eu vou construa esse túnel de 8 bi em 8 anos, usando tecnologia americana, eu te dou acesso a todo o potencial de metais russos numa logística que vai direto aos Estados Unidos, para os Estados Unidos, estrategicamente relevante, garantindo para você tudo que você precisa de energia para montar a sua infraestrutura de ar. Essa infraestrutura que vai garantir o mercado de consumo americano, a rolagem da dívida americana, o crescimento econômico e também a criação de uma infraestrutura estratégica militar. Ou seja, de alguma maneira, a China entendeu. E aí a gente tem que saber, o que resta saber é se a China já sabia dessa intenção russa ou a Rússia resolveu declarar essa intenção a partir da clara construção desse canal do Corredor do Meio e também do Canal do Ártico para reagir a esse modelo de redução da sua infraestrutura, voltando então a ter uma importância estratégica ainda mais relevante. Ou seja, veja a posição da China. O meu maior inimigo hoje utiliza de políticas tarifárias para destruir a minha economia e não conseguir melhorar a minha economia interna. Qual é a minha saída? Hoje ela não tem nenhuma. Para ela continuar criando o cinturão da Rota da Seda, continuar criando o seu projeto de engenheiros comunistas, planejados pelo Politburo, a China vai precisar criar essa artéria e dominar essa artéria, enfraquecendo os Estados Unidos, enfraquecendo então o principal pilar de sustentação da dívida do crescimento americano, o mercado de ações e as empresas de inteligência artificial. Porque com isso, os Estados Unidos começam a falhar na construção do seu crescimento econômico, gera uma crise interna e ela então coloca os Estados Unidos refém para dizer, vamos voltar a crescer no meu mercado interno e eu seguro a onda da sua valorização de bolsa. O que os Estados Unidos e Trump estão dizendo? Eu vou continuar enfraquecendo o seu mercado interno, gerando deflação, gerando um problema enorme para você. De maneira que você, China, não vai conseguir criar essa artéria e dominar as terras raras como você gostaria. E eu, Trump, vou influenciar a América Latina, trazê-la de volta para o meu domínio, ao mesmo tempo que eu vou, então, te dar um tiro no seu pé, te meter outro chifre, além do chifre que eu meti no Afeganistão, que a gente falou do Paquistão, em relação ao porto, eu vou te meter um chifre maior ainda. Eu vou, talvez, criar um túnel com a Rússia, o túnel Putin-Trump. E esse túnel irá me dar acesso direto à Eurásia, diminuindo a importância da Europa, colocando a Europa ainda mais refém do Trump,
metade dela refém dos Estados Unidos e a outra metade da Rússia. Veja, o que nós estamos vivendo, meu caro, é uma aula de reconstrução de uma infraestrutura, onde a China tentou usar e tenta usar da mídia, da guerra informacional, para estourar uma bolha americana e dizer que toda a infraestrutura que os Estados Unidos estão criando é falsa. E os Estados Unidos, ao mesmo tempo, expulsa a China da América Latina, da influência dela na América Latina, através da briga dos cartéis, dizendo que o Maduro é narcotraficante, o Petro é narcotraficante, que talvez até mesmo, né, o Lilinha, Paz e Amor, seja um narcotraficante, trazer a América Latina de novo à sua influência, garantir acesso aos metais russos e, de forma definitiva, segurar a valorização das empresas de inteligência artificial. Pois é, meu caro, quem vai ganhar esse cabo de guerra? Bom, você já sabe, será assunto para um dos nossos próximos Já Economia.